Bom, pessoal, continuando aqui a falar da imunidade da administração pública indireta, a regra é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, a regra é que elas não gozam de imunidade. Por que não? Porque vocês sabem que elas são pessoas jurídicas de direito privado, né? Diferentemente das autarquias e das fundações públicas, instituídas e mantidas pelo poder público, que são pessoas jurídicas de direito público. Entretanto, de novo, lembra que eu falei para vocês que o STF ele tem uma interpretação ampliativa em algumas situações de imunidade tributária? Pois é, seguindo na linha dessa interpretação ampliativa, o STF ele tem entendido pela concessão da imunidade tributária para algumas empresas públicas e sociedades de economia mista. E qual é o critério que o STF utiliza para conceder essa imunidade? Ele usa o seguinte critério: olha, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ela terá a imunidade, ela será beneficiária da norma imunizante se ela realizar serviços públicos de forma exclusiva, tá certo? Então, serviços públicos que sejam de caráter obrigatório e que somente ela, somente aquela empresa, somente aquela sociedade de economia mista preste esse serviço. Então, para que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, para que ela possa ser beneficiária da norma imunizante, segundo o entendimento do nosso glorioso STF, elas precisam prestar serviços públicos de caráter obrigatório e em sistema de monopólio, né? Em sistema exclusivo. Só aquela empresa presta aquele serviço. Um bom exemplo disso, meus queridos, é a ECT, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Né? A gente fala usualmente os Correios, tá certo? Então, os Correios, desde 2004, eles são beneficiários da imunidade tributária, porque eles prestam serviços públicos obrigatórios, que é o serviço principalmente de postagem, e de maneira exclusiva, né? Em monopólio. Nós só temos um correio, não temos ninguém aí competindo com os correios. Ah, Rosali, mas a gente tem transportadoras e tal, mas oficialmente, nós só temos uma empresa de postagem, uma empresa pública de postagem, né? Nós temos as particulares, mas a gente tem uma empresa pública somente que faz o serviço de postagem, que é o correio, tá? Então, o que acontece? Ela tem, desde 2004, a imunidade. E aí, o STF, ainda numa visão muito mais ampliativa, disse assim: olha, em 2000, olha só, você, Correios, eu ainda vou te dar uma imunidade maior. Eu não vou te dar uma imunidade somente sobre a renda proveniente da sua atividade fim, que são os serviços de postagem. Eu vou te dar também a imunidade sobre outras atividades que você realize, como, por exemplo, a cobrança de contas de terceiros, né? A cobrança e o recebimento. Vocês sabem que nos Correios a gente tem aquele banco por correspondência, os Correios têm aqueles cartões natalinos, né, de temas específicos e que são exclusividade dos Correios. Então, para todas essas atividades, o STF passou a entender que os Correios terão imunidade, tá? Uma outra situação de imunidade concedida por uma sociedade de economia mista, pessoal, em 2007, o STF reconheceu a imunidade da CAERD, que é a empresa, a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a SEDAI, a Companhia Estadual de Água e Esgoto, que ainda não goza de imunidade, né? Mas nós temos aqui o exemplo de uma concessão da imunidade para uma sociedade de economia mista, que presta serviços públicos obrigatórios, né? Fornecimento de água e tratamento de esgoto, em regime de monopólio. Rosali, mas se tivesse uma outra empresa privada
que prestasse o serviço de fornecimento de água. Não, pessoal, o serviço de monopólio é monopólio dentro da estrutura estatal. Eu não posso ter uma outra empresa estatal, tá, concorrendo, não posso ter duas empresas estatais concorrendo entre si na prestação do mesmo serviço público obrigatório, porque aí eu não teria o sistema de monopólio, tá? Isso vocês estudaram lá no terceiro período, né? Oligopólio, monopólio, algumas pessoas podem até ter arrepios quando falar de economia política, mas vocês estudaram isso lá em economia política, tá certo? Então vejam, hoje qual é a regra? A regra é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão fora, não são beneficiárias da norma imunizante. Porém, o STF, adotando uma visão, uma interpretação ampliativa, tem, em diversos julgados, em casos específicos, concedido, estendido a imunidade para essas pessoas, desde que elas prestem serviços públicos obrigatórios e em caráter de monopólio. E aí a gente tem os Correios, como empresa pública, o maior exemplo, e a gente tem algumas sociedades de economia mista, como eu disse aqui para vocês, a CAERD, tá? E aí, quando ele concede para a CAERD, ele consegue para qualquer companhia de fornecimento de água e esgoto? Não, pessoal. Aqui é feito interpartes. Então, a CAERD tem, a SEDAI não tem. E se quiser ter, vai pedir ao STF que conceda. Beleza? Por exemplo, pessoal, a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, certo? Beleza? Sim. A Petrobras tem imunidade? Não. Por que não? Porque a Petrobras, ela tem, o seu objetivo é o objetivo de obter lucro. A Petrobras, ainda que explore petróleo, né, aí num sistema de monopólio, porque não há nenhuma outra empresa estatal, a gente tem outras empresas, ainda mais agora com o pré-sal, né, vendido aí partes do pré-sal para outras gigantes internacionais explorarem o petróleo do pré-sal, uma operação bastante criticada na época, vocês se recordam disso, mas fato é que a companhia de petróleo, né, a empresa de petróleo brasileira é a Petrobras. Então, ela tem regime de monopólio. Beleza. Serviço público obrigatório? Sim. Fornecimento de petróleo e derivados? Sim. Sem petróleo o país não anda, né? Ainda mais considerando que nosso maior meio de transporte ainda é o rodoviário, né? A maior parte das mercadorias brasileiras, a grande riqueza do Brasil, circula sobre as rodas dos caminhões, né, o que torna os nossos produtos evidentemente mais caros. Estamos na contramão do mundo, onde há ferrovias, né, enfim, transporte é feito por ferrovias. Aqui no Brasil a gente ainda utiliza a nossa maior rede, a rede rodoviária para transporte de mercadorias. Então a Petrobras, ela é uma empresa, uma sociedade de economia mista, presta serviço obrigatório em caráter de monopólio. Poxa, ela poderia ter imunidade, como teve os Correios, mas por que, como teve a CAERD, que você falou, que é uma sociedade de economia mista, e por que a Petrobras não tem? Porque a Petrobras, ela tem fins lucrativos. Ela participa da iniciativa privada com fins lucrativos. Então, a partir do momento que fosse concedida imunidade tributária para a Petrobras, ela estaria em franca vantagem em relação às suas concorrentes que não têm essa imunidade por pertencerem ao setor privado. E isso causaria um desequilíbrio no mercado, o que não é bom, o que não é salutar. Por essa razão, a Petrobras não goza de imunidade. Por quê? Porque ela visa lucro, porque ela participa da concorrência privada. Beleza, pessoal? Em 2017, para a gente finalizar, o STF firmou um entendimento bastante importante, que também foi uma mudança no seu posicionamento anterior. Essa mudança, ela diz, ela guarda relação com o IPTU, pessoal, com o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, portanto, um imposto municipal, que pertence aos municípios. O STF disse o seguinte,
que o bem público, tá certo? Então, o bem imóvel público cedido a empreendimento privado, explorador de atividade econômica, ele não goza de imunidade enquanto ele tiver cedido. Então, imagina que a União tenha um terreno aqui em Volta Redonda. O fato desse terreno ser de titularidade da União, ele atrai imunidade. Então, o município não poderia cobrar IPTU da União relacionada com esse terreno. Beleza? Joia! Mas imagine que a União ceda esse terreno para a CSN, para a CSN explorar ali uma atividade econômica qualquer. A partir do momento em que esse terreno é cedido para a CSN, para que a CSN desenvolva a sua atividade econômica, esse terreno, portanto, apesar de pertencer à União, enquanto ele estiver cedido para a CSN, ele perde ou ele tem a imunidade suspensa, tá certo? Então, imóveis de propriedade da administração pública, que em regra são imunes à cobrança do IPTU, sempre que cedidos para terceiros desenvolverem atividade econômica, terão a imunidade suspensa em relação ao IPTU. Tá, pessoal? Isso foi um entendimento firmado pelo STF em 2017, um entendimento que até então era em outra direção, era que mesmo cedido a terceiros, né, o imóvel continuaria imune ao IPTU, e o STF muda isso, muda o seu entendimento em 2017, suspendendo a imunidade tributária em relação ao IPTU, enquanto o imóvel se encontrar cedido para uma entidade, para alguém, uma entidade privada que explore nesse imóvel atividade econômica, e o fundamento foi que a concessão da imunidade colocaria essa empresa, essa pessoa jurídica para quem foi feita a cessão do terreno, o empréstimo do terreno, colocaria ela numa posição privilegiada em relação aos seus concorrentes, o que causaria um desequilíbrio no mercado, ou até mesmo, que vocês também estudaram lá em economia política, uma concorrência desleal, tá? Então, também uma matéria recente, com muito fôlego, com muita possibilidade de ser cobrada em concursos públicos. Então, segundo o entendimento do STF, firmado em 2017, imóveis pertencentes à administração pública que se encontrem cedidos para empreendimento privado explorador de atividade econômica não gozam da imunidade tributária em relação ao IPTU. Beleza, pessoal? Eu volto no próximo vídeo para a gente falar dos impostos, da imunidade dos impostos indiretos e da responsabilidade tributária. Fica aí que eu já volto.